Amém. Abra as vossas Bíblias no primeiro livro de Crônicas. Eu sei que Crônicas é um livro que você lê habitualmente. Certamente as páginas estão todas anotadas de Crônicas, porque você acorda de manhã, virou no seu travesseiro, abre a Bíblia, cai aonde? Crônicas. Você sempre lê esse livro, então vai ser de uma leitura bem tranquila. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 16. Vamos a partir do versículo 5. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 16, versículo 5. Eu não vou me ater a esse texto, depois irei para Salmos, mas para leitura inicial, você que já achou, por gentileza, em podendo, coloque-se de pé. Vamos para a leitura inicial da pregação desta noite, amém? Assim diz a palavra de Deus, 1 Crônicas, capítulo 16, versículo de número 5. É 1 Crônicas, não é 1 Crônicas, amém? Então guarde isso no seu coração. Antigo Testamento, masculino. Novo Testamento, feminino, ok? Primeiro livro de Crônicas, capítulo 16, versículo 5 diz: Asaf, o chefe, Zacarias, o segundo, e depois Jeiel, Semiramote, Jeiel, Matitias, Eliabe, Benaia, Obed-edom e Jeiel, com alaúdes e harpas, e Asaf fazia ressoar os símbolos. Os sacerdotes Benaia e Jaziel estavam continuamente com trombetas perante a arca da aliança de Deus. Oremos. Deus amado, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos por mais um dia, mais uma noite, mais uma quarta-feira, mais uma oportunidade de elogiá-lo, Deus. Verdadeiramente não há outra razão de estarmos aqui. Deus, há sim outras razões atreladas, paralelas, mas a principal, Senhor, é te adorar, é te elogiar. Foi para isso que nós nascemos, para elogiar esse nome que é acima de todo nome. Deus, recebe a nossa adoração, assim como Asaf, Deus, adorava a ti, assim como Asaf ministrava o louvor no tabernáculo de Davi, assim como Asaf, meu Pai, rendia louvores a ti, nós queremos render louvores a ti. Receba os louvores, elogios já entoados em cânticos, mas agora, Deus, com a palavra lida, com a palavra pregada, com a nossa meditação nela, recebe a adoração do teu povo, em nome de Jesus, e usa-me, Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Podem se assentar. Queridos, nesta noite eu quero falar sobre um grande homem chamado Asaf. Asaf era o líder do louvor em um tabernáculo pouco falado, chamado Tabernáculo de Davi. Então, Asaf, ele foi o responsável, havia o segundo, o terceiro, havia uma equipe de louvor no Tabernáculo de Davi. O Tabernáculo de Davi inaugura o louvor no tabernáculo. Nunca, jamais houve tabernáculo no tabernáculo, seja de Moisés, seja o móvel de Moisés no deserto. Jamais houve louvores, cânticos, e em Davi o tabernáculo ele é aberto para louvores. Na verdade, o tabernáculo de Davi ele é totalmente diferente do tabernáculo de Moisés. E Asaf era o líder, o que ministrava o louvor ali naquele lugar, naquele tabernáculo. E a Bíblia diz que ele fazia ressoar os símbolos, ou seja, dá-se a entender, ele poderia ministrar com outros instrumentos, mas o principal era a percussão. Os símbolos, ele era um percussionista, era um homem, o líder do louvor que tocava instrumentos de percussão. Poderia tocar outros, poderia ser um grande maestro, poderia, mas o principal instrumento dele, como o texto diz aqui, fazia ressoar os símbolos, no versículo 5, que é o instrumento de percussão. Esse grande homem que nos pastor, porque o senhor está falando sobre Asaf? Porque era um grande homem de Deus. Um homem que, obviamente, Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, não colocaria qualquer um à frente do louvor de um tabernáculo, lugar onde Deus falava. Então Deus, através de Davi, levanta Asaf como um grande homem de Deus. E depois, logo em seguida, depois você lê em casa o capítulo 16 todo, do 7 ao 36, porque é o primeiro cântico feito no tabernáculo. O primeiro cântico entoado de uma forma litúrgica, dentro de um local. Pastor, não tinha louvores antes? Claro que tinha louvores antes, mas liturgicamente falando, dentro de um tabernáculo, é a primeira vez que é entoado. E o Salmo de Davi, no versículo 7 ao 36, Asaf começa a render louvores ali, juntamente com Davi. E olha que diz o versículo 34. Eu quero falar um pouquinho sobre Asaf. Olha o que ele diz no versículo 34. Asaf louvando, Asaf compondo e louvando.
Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para... E dizeis, salva-nos, ó Deus da nossa salvação. Ajunta-nos e livra-nos das nações, para que rendamos graça ao teu santo nome e nos gloriemos no teu louvor. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, desde a eternidade até a eternidade. Ou seja, é um louvor lindo, querido. Depois você leia todo com calma em casa, mas Asaf o compõe, Asaf entoa-o, ou seja, um louvor litúrgico, um louvor dentro do tabernáculo, pela primeira vez, algo lindo, exaltando a Deus naquele lugar onde Deus se apresentava, lugar onde estava a arca, a presença de Deus estava lá, onde Deus falava abundantemente. E Asaf é usado por Deus de uma forma assim extraordinária. Um momento para a história de Israel, esse momento coube a esse homem, a esse líder de louvor chamado Asaf. E eu quero ministrar sobre ele, sobre um salmo lindo que ele fez na Bíblia, um salmo lindo, um salmo verdadeiro, melhor dizendo. Um salmo verdadeiro e lindo. Abram as vossas Bíblias no capítulo 73 do livro de Salmos, Salmo 73, a partir do versículo 1. É um salmo de Asaf, e agora você já sabe quem é Asaf, já sabe para que Deus o chamou, como Deus colocou ele em um momento assim, extraordinário da história de Israel, uma mudança de liturgia, uma mudança de adoração, uma mudança que se assemelha muito a Romanos capítulo 12. Nós somos sacrifício vivo, o culto racional, nós somos esse sacrifício, nossa vida que é apresentada para Deus em adoração, e o Salmo e o Tabernáculo de Davi trazia isso. Todos acharam, amém? Salmo 73? Quem achou, diga glória a Deus. Olha o que esse grande homem de Deus vai falar no capítulo 73 do livro de Salmos. Com efeito, Deus é... Ele gostava de chamar que Deus é bom. Lembra-se do primeiro salmo dele no Tabernáculo de Davi? Ele falou que Deus é bom, sua misericórdia dura para sempre. E ele começa da mesma forma, característica dele, está aí talvez uma característica dos salmos de Asaf, mas ele começa assim: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração. Versículo 2. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Algo acontece na vida de Asaf, ele por muito pouco não se desvia. Algo acontece na sua caminhada com Deus. Eu não estou falando de qualquer pessoa que se achegou, entre aspas, na igreja. Eu estou falando de um Asaf. Eu estou falando de um homem escolhido por Davi para estar à frente do louvor do tabernáculo de Davi. Um homem que levava o povo à adoração. Ele chega falando no versículo 12, por muito pouco eu não caí, por muito pouco eu não me desviei, por mais que eu tivesse comunhão com Deus, por um detalhe, por um centímetro eu não caí, faltou muito pouco para eu me desviar. E o que leva um homem com tanta comunhão com Deus, com tantas experiências com Deus, experimentado pelo Senhor, levantado pelo Senhor, confiança de Davi, a entoar um louvor de desespero, quase de confissão, um louvor verdadeiro, um louvor de alguém que realmente teve seus pés vacilando, seus pés escorregando, seus pés saindo da presença de Deus. Eu gosto de louvores assim porque demonstram a realidade do ser humano. Esse louvor é um louvor da nossa vida. É um louvor de todos nós. Todos nós, em algum momento, nossos pés vacilaram. Nossos pés quase caíram. E se não quase caíram, isso não é praga de pastor, mas quase vai cair. Porque passamos por momentos difíceis. E se não tivermos realmente firmes em Deus, cairemos. E Asaf, com seus pés vacilando, a Bíblia diz, resvalaram, ou seja, como se estivesse tangenciando uma queda de um precipício. Assim estava Asaf no seu momento de vida tão delicado, se assim eu poderia falar. Mas o que leva um homem, a pergunta fica, o que nos leva a termos nossos pés se desviando? O que nos leva a nossos pés resvalarem? Olha o que diz o versículo 3. Pois eu invejava os
arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Queridos, me chama a atenção assim muito forte essa palavra, pois eu invejava os arrogantes. É muito forte para um cristão, para um homem de Deus, invejar uma pessoa arrogante. Porque a arrogância, assim, similar, paralela, sinônimo da soberba, Tiago, capítulo 4, vai falar, a partir do versículo 6, que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Se tem uma categoria, uma espécie, um temperamento, uma forma de agir de uma pessoa que Deus resiste, é o soberbo. É o soberbo. É aquele que é arrogante. Deus resiste. O que leva esse homem, Asaf, a invejar essa arrogância, a invejar aquele homem, a invejar esse homem que tinha o ego inflado. Queridos, guarde uma coisa, e isso a gente precisa entender, né? Primeiro, que me chama a atenção um homem de Deus ter inveja de um homem arrogante. Me chama a atenção isso. E na maioria das vezes, isso a psicologia afirma, na maioria das vezes os mais arrogantes são os complexos de inferioridade maior. Quanto maior o complexo de inferioridade, claro que isso aí não é uma certeza, mas a necessidade de se autoafirmar é tão grande com base naquilo que sofreram, com aquilo que vivenciaram, de baixa autoestima, e é muitas vezes forçada aquela situação. Você entra no Facebook, o Facebook ninguém mais entra, né? Mas você entra no Instagram, então você vê as pessoas com a necessidade de postar. Não tem nada contra postar, eu posto, ok? Não tem problema nenhum quanto a isso. Mas não tome aquilo como uma verdade. Quem vê um corte não vê o contexto de todas as coisas, amém? Às vezes você vê aquele corte e não sabe o que está por trás do contexto todo. E Asaf, ele invejava as arrogâncias, invejava aquilo que aparentava ser. Eu coloquei algo, queridos, assim, a inveja nos leva a ter percepções erradas ou incompletas, extrato de uma realidade muito maior do que não sabemos. Cuidado, porque a inveja nos faz muitas vezes termos percepções erradas das coisas. Crente tem inveja? Crente não pode ter inveja, amém, queridos? Mas se eu levando em consideração o que Asaf está passando, e levando em consideração que nós estamos sujeitos, sim, à inveja, mas cuidado, porque a inveja em si, em você mesmo, só nos leva a ter percepções erradas ou incompletas. E só traz mal para nós mesmos, porque nos sentimos cada vez mais inferiores e capazes. Porque a Bíblia diz, pois eu invejava. O que levou Asaf a quase cair foi invejar os arrogantes, que nem sempre refletiam o que eles tinham, ou faziam por mostrar algo que não tinham. Porque muitas vezes, repito, o arrogante, ele é assim, ele quer demonstrar algo que ele não tem. Claro que existem, obviamente, pessoas que são arrogantes mesmo, porque tem mesmo, são arrogantes. Deus abomina esse tipo de pessoa, essa característica em uma pessoa. Deus abomina. Mas o que levou a Asaf a quase cair foi invejar essas postagens, essas figuras, essas imagens, esses factoides, essas aparentes realidades de algo perfeito, de algo imaginário, de algo inalcançável. Quando você olha aquilo, eu nunca vou ser mesmo. E você começa a idealizar aquilo que nem a pessoa vive, nem a pessoa tem, nem o arrogante tem. E você vive o que ele não tem, mas ele diz que tem, e você invejou e caiu, e está mal agora. Porque eu tenho, porque outro não tem, porque que eu sou assim. E você vai ver os livros de Salmos, tanto Davi como Asaf, por muitas vezes, porque o ímpio prevalece sobre o justo. Olha, porque o mal se sobrepõe sobre a justiça. E não é sempre bem assim. E o texto continua, versículo 3. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos maus, dos perversos. Pois bem, os maus prosperam? Prosperam. O crente também prospera. O povo de Deus também prospera. E a prosperidade dos perversos, ela se limita ao que é palpável, tangível, ao que é o ter. A nossa prosperidade, ela é muito mais do que ter, é ser. A nossa prosperidade, eu sou um homem de Deus. Amém? A minha prosperidade, como diz Mateus capítulo 6, olha, o meu tesouro, a traça, a ferrugem não pode corroer, não pode levar, o ladrão não pode roubar.
A minha prosperidade eu acumulo tesouro no céu. A minha prosperidade, Asaf, não tem nem como comparar com a prosperidade do mundo, Asaf. Asaf está sendo levado por aparência, Asaf. Essa não é a nossa direção. Essa não é a nossa referência. Mas Asaf está abatido, queridos. Como nós muitas vezes nos abatemos. Ao vermos situações que gostaríamos de ter e outros que não são cristãos têm. Ou aparentam ter. E Asaf, no afã de querer ter também, ele entra nessa inveja. E o texto todo é sobre inveja, queridos. Ele vai invejando os arrogantes, vai invejando aqueles que têm, e ele não consegue mais viver, porque ele não vive a vida mais dele. Ele vive a aparente vida dos outros. Ele vive na maioria das vezes, mentirosa vida dos outros. Porque ninguém posta tristeza. Você já viu postagem no Instagram? Claro que existem aquelas situações de pedidos, de orações, mas já viu pessoas postando derrota? Ninguém posta derrota. Todo mundo só posta vitória. E Asaf caiu. Ou melhor, quase caiu. Na inveja em relação aos arrogantes. Versículo 4. Para eles não há preocupações. Tem sim. Olha que Asaf fez. Para eles, para os ímpios, não tem preocupações. Tem, Asaf. Eles têm as preocupações deles. É certo que as nossas, e Asaf está fazendo essa comparação entre as preocupações de quem é homem de Deus e quem não é, e para ele, por aparentemente estar dando tudo certo, eles não têm preocupações. Asaf, eles têm preocupações também. Só que a nossa é muito além. A minha preocupação, além de ser um homem reto, é de andar em santidade, é de prover a minha casa, é de ter um casamento abençoado, é de guardar minha casa, guardar meus filhos, é de saber que eu tenho que trabalhar para sustentar meu lar. A preocupação deles é menor, porque se divorciar, se divorciou. Se tiver que trair, ele trai. Asaf, a questão não é que eles não têm preocupações, é que nós temos preocupações que sobressaem a deles, porque são mais espirituais. Mas Asaf ainda preso às preocupações das pessoas do mundo. Não, mas eles têm preocupações também. Versículo 4 ainda. O seu corpo é sadio e firme. 5. Não partiram das canseiras dos mortais. Asaf, eles não são perfeitos, Asaf. Eles não, como se Asaf estivesse falando, olha, eles não cansam. Asaf, fake news. Asaf, tá vendo muito Instagram, Asaf. Eles se cansam, sim. Só que confesso, queridos, nós, homens e mulheres de Deus, temos que nos cansar muito mais. Por quê, pastor? Porque meu objetivo não se limita a 80 ou 90 anos. Meu objetivo se limita a uma eternidade. Eu estou plantando para a eternidade. Eu não estou plantando para morrer e acabar tudo aos 90 anos, e numa mentira de reencarnação, e uma mentira de purgatório. Não, eu creio na Bíblia. Então, meu plantio, ele tem colheitas eternas. Asaf, é claro que a gente vai trabalhar mais, é claro que a gente vai se esforçar mais, porque para eles o que não é problema, para mim é. Para mim, eu vou lutar até o último dia da minha vida para o meu filho estar na presença de Deus. Para quem não tem esse princípio, não tem problema. Deixa meu filho ser o que ele é. Afinal de contas, ele é o que ele sente. Então, não tem problema. Para nós, não. Então, Asaf, é óbvio que nós iremos nos esforçar mais, porque nós temos princípios que extrapolam princípios normais da vida humana. Mas Asaf estava invejando o que deram como referência para ele. E ele estava desviando. Versículo 7. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias. Motejam e falam maliciosamente. Da opressão falam com altivez. Contra os céus desando a boca, e a sua língua percorre a terra. E aí, Asaf? Isso aí tudo você sabe que é de quem não conhece a Deus. O que você está invejando aí, Asaf? Será que vale a pena a prosperidade que ele tem? Compensa tudo isso? Falar mal de Deus, inclusive, Asaf? Então, Asaf está num conflito de personalidade que, queridos, numa proporção maior ou menor, todos nós passamos. E temos dificuldade.
Tem momentos onde realmente, Senhor, não estou entendendo nada. Versículo 10. Por isso o seu povo se volta para eles e os tem por fonte de que bebe e larga os sorvos. E diz, como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Caramba, Asaf estava bem perturbado, queridos. Asaf já estava entrando no discurso do mundo. Asaf já estava até entendendo realmente, será que Deus fala? Será que há conhecimento em Deus? Asaf já estava... A Bíblia diz, né, queridos, que as más conversações corrompem os bons costumes. A gente não sabe o momento de Asaf exatamente o que ele estava passando aqui, mas ele estava corrompendo seus conceitos e seus pensamentos estavam sendo distorcidos. Versículo número 12. Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos, aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei... Olha o que Asaf diz no versículo 13. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na... Olha o que Asaf está falando. Foi inútil eu ir à igreja. Era isso que ele está falando. Foi inútil eu servir a Deus. Foi inútil eu conservar as minhas mãos lavadas na inocência. Foi inútil eu manter minha santidade. Porque olha como está aí as pessoas prosperando. Foi inútil. Olha a que ponto chega Asaf. 14. Pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Sem dúvida, queridos. Asaf estava passando um momento muito difícil na sua vida. Para ele invejar os arrogantes, é porque ele estava num deserto muito, muito intenso. E não estou querendo justificar, e não há justificativa para ninguém se desviar. Mas eu compreendo um pouco de Asaf se sentir castigado, como se tivesse, Deus está me castigando, Deus esqueceu de mim. Onde está Deus? O que aconteceu? Mas o versículo 17 chega, queridos. Olha o que diz o versículo 17. Vamos ler só a parte A dele. Até que entrei no santuário de... Até que fui ao santuário de Deus. Até que cheguei lá, talvez o tabernáculo de Davi. Até que eu cheguei lá. Até que eu entrei no santuário de Deus. Aí você pensa, quando ele entrou, milagre aconteceu. Quando ele entrou no santuário, Deus respondeu suprindo todas as necessidades dele. Ele entrou no santuário, Deus deu emprego para ele. Ele entrou no santuário, Deus renovou a casa dele, a família dele. Tudo isso Deus poderia fazer. Mas não, queridos. Olha o que Deus responde para Asaf. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Deles quem, queridos? Os arrogantes. Vou repetir. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim, entendi qual é o fim dos arrogantes. Até que entrei no santuário de Deus e vi que eles vão para o inferno. E eu, se continuar assim, irei também. Até que entrei no santuário de Deus e atinei, ou seja, tem alguma versão diferente aí? Entendi com o fim deles. Percebi, entendi, compreendi. Deus falou comigo quando entrei no santuário. Asaf, não se preocupa com a prosperidade deles, porque a eternidade deles é no inferno. E você está invejando esses camaradas que vão para o inferno, Asaf. Asaf, eles não têm comunhão comigo. Atinei com o fim deles, percebi o fim deles. Bati de frente com o fim deles e não quero ir para lá. Queridos, com a maior prosperidade na vida do homem e de uma mulher aqui na terra é ir para o céu. É isso que mudou, deu um start na vida de Asaf. Peraí, quando eu entrei na casa de Deus, esperava um arrepio, esperava um anjo, uma palavra sendo entregue. Não, Asaf, tu tá ignorante pra caramba na Bíblia, Asaf. Então tapa na cara de Deus. Percebe não para onde eles estão indo? Percebe não que a colheita, o plantio dele, a colheita deles se limitam a alguns anos nessa terra? Permanece em mim, Asaf, porque a tua colheita é eterna.
Teu plantio pode ser mais tortuoso, pode demorar um pouquinho mais, pode ser mais difícil, você vai cansar um pouco mais, mas você está plantando para a eternidade, Azaf. Azaf, olha aqui, você está olhando muito o Instagram, olha o Instagram agora do inferno aqui. O fim deles é aquele ali. Você está olhando cortes, você está olhando os cortes da terra. Agora eu vou te mostrar o contexto de tudo. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Que ele se alegre por teu nome estar rolado nos céus. Os discípulos de Jesus, quando viam os demônios se submeterem a eles, eles começaram a ficar alegres, felizes. Jesus fala, pô, para. Alegrai-vos, não porque os demônios se submetem a vocês, mas porque o vosso nome está rolado nos céus. Se alegre, queridos, não é porque você recebeu algo. Aí está a questão, como eu li desde o início. O que importa é o que eu sou em Cristo Jesus. Não é o que eu tenho. Não é que Deus não vai te dar, eu creio, nós oramos e passamos uma série de meses aqui pregando sobre milagres, queridos. A questão não é essa. A questão é que minha vida não se define por milagres. A minha vida se define pelo que eu sou em Cristo Jesus. Azaf, olha o fim deles. Pula para o 21. Versículo 21. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido. É isso mesmo. E ignorante. Olha que caiu a ficha, né? O que Azaf está falando? Cara, eu era um bruto mesmo. Ignorante. Burro. Espiritualmente. Caiu a ficha. Quando Deus mostrou o fim deles, espera aí. É esse caminho que você quer, Azaf? Olha o fim. Aí ele fala, declara no versículo 2, eu estava embrutecido e ignorante. Era como um irracional na tua presença. Irracional é uma forma carinhosa de falar, animalzinho. Eu estava como um animal. Eu ia pelo instinto. Tá dando certo ali, eu vou. Tá dando dinheiro ali, eu vou. Tá todo mundo fazendo, eu vou também. Como um animal. Só pelo instinto. Só pelo cheiro. É Azaf que fala. Eu estava como um bruto, um ignorante e um irracional. A tua presença, ou seja, estava tudo isso em relação a ti, Senhor. 23. Todavia, estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na... Oh, glória! Oh, glória! Isso, Azaf. Isso, homem e mulher de Deus. Amém? Nosso lugar, nossa casa é na glória. E me recebes na glória. Isso, Azaf. Teu caminho não é dos ímpios, não. Teu caminho é de Deus. Entendeu, Azaf? Ei, homem, mulher de Deus, entendeu? É certo que vamos passar por dificuldades, comparações, às vezes aquela invejinha que vem. Mas cuidado, repito. Cuidado, na maioria das vezes o arrogante é mentiroso. Na maioria das vezes o arrogante é um homem, uma mulher de baixa autoestima que só quer aparentar algo que não tem. Tem as suas contradições, tem as exceções, obviamente. Mas mesmo que seja, o fim deles nem se compara com o nosso. Amém? 25. Quem mais tenho eu no céu? Olha esse Azaf que fala, é o mesmo que falou no versículo 11. Como sabe Deus? E ele agora fala no versículo 25. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam. E estavam desfalecendo mesmo. Deus é a fortaleza do meu e a minha herança para... Isso, Azaf. É para sempre. É minha herança para sempre. Não é herança que meu pai vai dar, minha mãe vai dar. Tudo isso vai ficar na terra. É herança para sempre. Azaf é eterno. O negócio é eterno. Amém, meus amados? Pensa na eternidade. Pensa no que vai realmente dar valor para a tua vida. É isso que deve estar arraigado no teu coração. 27. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destrói todos os que são infiéis para contigo. 28. Para encerrar. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus, ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Glória a Deus, igreja.
Esse é o Asaf, homem semelhante a cada um de nós, homem com altos e baixos, homem que se deixa levar algumas vezes pela inveja de situações que são verdadeiras ou não, mas que no final das contas, quando entra na casa de Deus, quando deixa Deus falar, Asaf, olha o fim deles, olha agora o fim que eu tenho para você, é na glória, é no céu, é na eternidade, é eu contigo para tudo sempre. Amém, meus amados? Que essa oração, que esse salmo de Asaf, que começa de uma forma tão assim, diferente, levando em consideração a intimidade que Asaf tinha com Deus, a responsabilidade que Asaf tinha com Deus. Às vezes, se você olha para as pessoas que estão aqui, olha para mim, olha para quem está em cima do altar, homens intangíveis, homens que incorruptíveis, homens que nunca vão se desviar, e nunca nos desviemos. Amém? Mas, queridos, a luta que bate aí, bate aqui. Amém? E às vezes aqui mais do que aí. Amém? Porque muito é dado, muito será cobrado. Mas em todo tempo, queridos, em todo tempo fica essa palavra arraigada no meu coração. Que Romanos capítulo 8 vai declarar: olha, as lutas, as adversidades deste mundo não se comparam com a glória que há de vir. Não se compara. Querido, se eu pudesse agora abrir um flash no Instagram e mostrar para você um corte do céu, você mudaria de vida. Você mudaria de vida. Nós temos vários cortes no Apocalipse, né? Mas eu falo corte visível. Nós mudaríamos. Por isso que Hebreus 11 diz, né? Sem fé é impossível agradar a... Se eu mostrar o flash, para que fé? Destruída está a fé com a realidade. Não há necessidade de fé quando você sabe o que vai acontecer. Amém? Então, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele exista e que Ele é galardoador daqueles que o buscam, recompensador. O nosso Deus recompensa. Tem um céu, tem uma morada, tem a Jerusalém celestial que vai descer do céu, novos céus, nova terra, vão operar. Amém, meus amados? Eu e você estaremos lá. Cuidado com os cortes do mundo, os cortes do inferno, que tentam te seduzir, tentam te abater, só tentam te colocar para baixo. Ah, eu nunca vou conseguir mesmo. Olha o que ele conseguiu. Não conseguiu nada. O fundo é falso, o local não é ali. Se mantém em Deus. E se for verdadeiro, dane-se também. Importa o que Deus tem para minha vida. Importa que um dia eu vou estar eternamente, eu e você, todos nós, com o Senhor. Amém, meus amados? Isso dinheiro não compra, isso filiação não paga, isso é pela fé. Efésios 2:8. Pela graça sois, mediante a... Isto não vem de... É dom de... Então não se glorie, não é de obras. Amém? É do Senhor. É pela fé. Amém? A graça é dom de Deus. A fé é contigo. A fé é contigo, queridos. Creia que Ele existe. Existe e é abençoador. Amém, meus amados? Vamos colocar de pé. Vamos louvar, Rodrigo? Aquilo que Deus colocar no teu coração. Amém, querido? Em nome de Jesus. Rasga o teu coração agora. Agradece a Deus. Deus, obrigado, porque eu entrei aqui só pensando no que os outros têm, eu não tenho. Só aquilo que eu ainda não consegui. Aí comecei a murmurar, porque está demorando. Senhor, obrigado por eu ter vindo aqui hoje, porque eu tomei um tapa na cara e entendi que o que importa, o mais importante, eu sei que Deus vai fazer. Deus vai fazer, meu amado. Acalma teu coração. Acalma teu coração. Deus vai fazer. Mas a certeza que nós temos de fé, em fé é que a eternidade mora no nosso coração. Olha que coisa linda. Deus colocou a eternidade dentro do teu coração. Você já sentiu saudade do céu? Já ouviu testemunhos assim? Poxa, eu estou sentindo saudade do céu. Caramba, que maluco. Não. É porque Deus, aí diz que Deus coloca a eternidade dentro dos nossos corações. Amém? Deus coloca a eternidade nos nossos corações. Nós sabemos de onde viemos. Nós viemos do nosso Pai e voltaremos para Ele. Tenha saudade do céu.
Deus tem um lugar, uma morada para você eternamente. Eternamente.